Então, esse aqui seria o nosso projeto 10, tá? Um projeto teoricamente simples e é um projeto real, digamos assim. É o que está acontecendo no dia a dia ali de projetos. Esse projeto que ele caiu para Milena, né? Então, caiu para ela hoje. Ela estava iniciando aqui a parte de elaboração dele, né? E aqui, mais para a gente ter um contexto, então, né? É uma rede classe 25, né? Então, aqui, ó, BT, MT 23.1. É uma rede nua com cabo 4/0, né? Cabo S 4/0. Então, um cabo pesado, que a gente considera, né? Isso aqui é uma troncal de alimentador. A rede de BT é uma rede de BT nua, né? Então, ambas as redes são rede nua. 3S02 na BT. E aqui veio uma sugestão de campo, tá? E aqui entra daí também uma parte importante que acaba sendo o papel do projetista, né? Que é avaliar a informação que chegou pra gente e tomar decisão. Faz sentido, sim ou não? Vamos fazer ou vamos pensar numa alternativa um pouquinho melhor? Então, aqui, se a gente for olhar esse projeto, ó, a gente tem uma derivação. Aqui não está marcado esse ponto, né? Mas é como se fosse aqui do. Esse aqui é o 61, então esse aqui seria o P60, né? Uma derivação a mais ou menos uns 60 graus em direção ao P61, tá? Deixa eu só admitir que o Rodrigo. Então, o que acontece? Isso aqui, essa estrada aqui que está desenhada num contorno preto aqui, provavelmente está sendo duplicada, tá? Ou é uma rodovia mais principal da região. E aqui o fiscal pediu para a gente estar substituindo esse poste, que é um 12,4 autoterrado já, para um poste de 13, né? Então ele está pedindo para elevar a altura, né, para ganhar 1 metro aqui na teoria. Só que também ele pediu, aqui a gente tem nesse P60, a gente tem um ramal que atravessa a rua aqui para atender uma casa, ó. Então esse ramal aqui provavelmente também tá baixo. Então ele pediu também para construir uma rede de BT aqui, ó, fazendo uma travessia a 90 graus, tá? Então, aqui a partir do P110 faz uma derivação de BT multiplexada e instala aqui um poste novo no poste 109, um poste 9, né? Avaliando isso aqui com mais calma, né, e com um outro ponto de vista, né? O que que eu estava sugerindo para Milena, né? Ao invés da gente estar substituindo aqui um poste que já é de concreto, que estaria, teoricamente, é um ativo que não está depreciado, e aqui instalando um poste de 9, né? Aqui o que a gente poderia fazer é o seguinte: a gente instala um poste de 13 metros aqui, ajusta essa derivação aqui, tira ela dos 60 graus e passa ela para 90 graus, e constrói aqui uma rede de média, ó. E depois aqui a gente só segue o baile com a nossa rede de MT. Então, a gente vai deslocar essa travessia para essa direção aqui, em direção ao P109. Aqui a gente projeta um vão novo. E esse vãozinho de BT multiplexado, ao invés da gente fazer toda essa curva aqui, imagina essa rede aqui, ia ficar toda estranha, né? A gente faz aqui uma derivação a partir do poste 60 em direção ao 109. Esse 109 não vira mais um de 9, vira um de 13 aqui, né? A gente evita de estar trocando esse poste novo e a gente resolve as duas travessias aqui, né? Com uma ideia que é mais simples, né? Que seria um pensamento mais otimizado, né? Não tem um jeito certo, um jeito errado, né? Mas tem um jeito mais ah, técnico de tu tá elaborando essa solução, né? Então, na minha visão, isso aqui seria uma solução melhor, ó. A gente tira isso aqui daqui, desloca para cá, melhora essa travessia que está num ângulo de 60 aqui, né? Mais ou menos, né? Ajusta a travessia para um ângulo de 90 graus, que seria o mais correto possível. Consequentemente, a gente vai diminuir o tamanho desse vão, né? Pensa que agora tu tem um vão de 54 metros, né? Que é do P60 até o P61. Vão de 54 metros na transversal, aqui na diagonal, né? Se tu atravessa aqui a 90 graus, né? Tu vai ter um vão muito menor. Esse vão sendo menor, tu vai ter uma flecha menor, consequentemente, né? Tu vai ter um esforço menor em cima desse poste de 109, né? Aqui esse 12,4 tá numa condição de esforço maior do que a gente vai deixar, né? A gente trazendo esse vão aqui mais curtinho, a gente vai até melhorar a condição de esforço desse poste. Aqui a gente faz estrutura de ancoragem, né? A gente pode reduzir a tração um pouquinho desse vão e a gente evita de estar trocando esse poste novo. Não sei se vocês conseguiram entender a visão, fez sentido para vocês? Acharam válida a solução ou acharam
Maluquice. Não, bem melhor, porque tu não mexe nem nas estruturas, É nada, isso aí. só, É isso aí. só, Tu- só tu- constrói na verdade, só constrói um poste. Exato. E esse poste aqui ele já estava sendo solicitado, né? Então, por Sim. exemplo, aqui a gente teria que trocar um poste, um 12 por um 13, e aqui projetar um poste de 9. Aqui simplesmente eu vou projetar esse poste 13 que ele está pedindo aqui, eu vou instalar ele aqui no P109, resolvo o problema aqui da ABT, resolvo o problema da MT também em relação à altura, né? Então, às vezes a informação que chega para nós do levantamento, né, pode fazer sentido, ou às vezes pode não fazer, né? Ou às vezes o que ele pensou na hora fazia sentido, mas aí depois com uma visão no escritório ali, com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de calma, o cara consegue dar uma solução um pouquinho melhor. É só dar uma ligada pro fiscal e conversar com ele, ó. Ó, cara, aqui a gente vai ter que vamos fazer uma modificação nessa tua solução. Ao invés da gente estar trocando esse ponto aqui, vamos instalar aqui, né? E aqui a gente faz a derivação ficar certinho aí. Então, basicamente, a gente resolve um problema, evita de estar tirando um poste novo e resolve o problema do fiscal. Aqui só vou abrir no Maps para vocês dar uma olhada no Google Earth, ó. Tá aqui a coordenada. Esse município aqui eu nunca tinha ouvido falar dele, mas essa é a, esse é interessante também trabalhar em projetos que a gente está sempre mexendo em região diferente, tá? Não sei se alguém conhece, daí vocês já me falam. Deixa eu dar um ok aqui, ó. Aqui em cima, ó. Pertinho de Três Passos, mas esse aqui eu não conhecia, ó. Criciúmal. Não sei se alguém já ouviu falar. Praticamente aqui na fronteira com a Argentina, ó. Aqui desse rio pra lá é a Argentina, do rio pra cá é o Brasil. Pertinho de Três Passos, né? Então, Horizontina, aqui tem alguns, alguns municípios diferentes. Esse aqui eu particularmente nunca tinha ouvido falar. E aqui é o projeto, ó. Então aqui olhando de cima, né? Ah, é uma rodovia, então um RS 5, ó. Então eles estão dando uma mexida aqui. A rodovia é aqui, né? Tá sendo derivado assim a princípio. Não, não é assim. 54. Não, é daqui mesmo. Tá numa derivação aqui, ó. 50 e poucos metros. O que a gente vai fazer é muda essa derivação pra cá. Ó, vai dar uma derivação de uns, bota 20 metros, mais ou menos. E desloca. Ó, deixa eu mudar isso aqui pra caminho, que é mais fácil. Daqui pra cá, depois pra cá. Depois segue o poste pra lá. Agora tá numa travessia assim, ó. E daí o fiscal aqui pediu uma travessia de BT. Então teria uma travessia de BT aqui nesse poste. E depois vem pra cá com um poste de 9, né? Faz uma goleira aqui. E mantém a travessia que a. Deixa eu só botar mais um marcador. Mantém isso aqui. Tava pedindo uma coisa parecida com isso, ó. Manter essa travessia 60 e aqui constrói uma goleira aqui com aumentando a altura desse poste, né? Eu acho que a solução é um pouquinho pior, né? Eu prefiro fazer essa derivação aqui a 90. Isso aqui não vai existir, isso aqui não vai existir também. Aqui, ó. Só isso aqui. Bota bem aqui, aqui, ó. E aqui. Eita. Isso aí, mais ou menos isso. Tem Street View, ó, dá pra dar uma olhadinha. É esse aqui, ó. Ó, ali, ó. Derivação a 60 graus, indo pra lá. Aqui o ramalzinho que ele quer corrigir a altura, né? Aqui então tá sendo duplicada a estrada, ó, tá vendo?
Provavelmente vai passar asfalto e tal, vai subir aqui um pouco o nível do pavimento, ó, e aqui já vai ficar numa situação de risco, ó. Pode falar, Matheus. Ô, Renan, mas aí a gente vai orçar nua ou multiplexada? Porque ele Na tinha ABT? pedido. É, por causa que ele tinha. Do jeito que ele desenhou, ele tinha pedido multiplexada, né? Sim, não, a ABT a gente pode manter o multiplexado, não tem problema. Tá, beleza. Aí aqui nesse caso, né, a gente tá pensando em manter desse poste aqui a derivação, né? Esse poste aqui já é um poste de 13. Deixa eu fazer um print aqui. Aqui, ó. Esse poste aqui já é um poste de 13 metros, ó. A nossa ideia é mais ou menos. Aqui teria que ser pra cá dessa cerca, tá? Então, quem sabe a gente instala o poste. Vai continuar ficando um pouquinho na transversal, né? Mas a gente instalaria o poste aqui, ó, pro lado de lá da cerca. Essa derivação, ao invés dela fazer todo esse caminho, ela vem pra cá, ó. Então, a derivação em si é só frouxar os parafusos aqui e girar a cruzeta, vem pra cá. E aqui a gente instala mais uma N13 e manda pra cá a rede, ó. Resolvemos o problema da altura aqui da MT em relação ao solo, né? Se vocês lembrarem do GED 186, 11836, quer dizer, essa altura aqui, né, como é uma rodovia, ela tem que ser de no mínimo 7 metros. Então, provavelmente aqui o fiscal já está se preocupando pela questão da duplicação, algo do tipo. Então, aqui teria que ser no mínimo 7 metros, né? Essa altura aqui. Aqui vai ficar bem mais alto do que 7 metros, tá? Então, aqui a gente vai garantir pelo menos uns 9. Ah, feito essa MT aqui na derivação, né? A gente vai fazer um ajuste aqui também. E a gente vai estar instalando nesse ponto aqui, ó. Podemos instalar um pouquinho mais para cima, porque tem espaço. Uma IF aqui, um isolador de ancoragem. E aí a gente faz uma instalação aqui, um vão de BT multiplexado, ó. Aí aqui a gente faria as conexões, ó. Deixa eu até mudar a cor disso aqui. Aqui a gente mudaria, dá para um verde. Aqui BT multiplexada. Aqui sim ficaria um 7. Aqui é só fazer as passagens do cabo, né? A gente deixa o cabinho maior, ele faz as conexões aqui na rede. Instala uma outra IF aqui para fazer derivação. E daí esse ramal aqui a gente elimina, né? De fazer toda essa travessia de ramal aqui, ó. Daí a gente instala o ramal aqui. Reinstala ele, no caso, né? Não precisa nem trocar o ramal. Só paga uma reinstalação e paga a partir daqui. Então aqui com o poste 13 a gente resolveria, né? Evita de estar trocando esse poste aqui e vindo com uma BT para cá, ó. Acho que isso aqui seria uma solução pior no meu ponto de vista. Ficou bem mais fácil mesmo. Mais fácil, né? Sim. E mais bonito, entre aspas, assim, né? Sim, Mais sim, bem com certeza. organizado. Exato, fica mais estético, né? Senão, se passar alguém aqui mais criterioso algum dia e olhar isso aqui, vai. O que que o cara ia estar vendo, ó? Deixa eu dar uns Ctrl Z, mas. Deixa eu dar um. Esse print aqui eu vou mandar pra vocês, tá? Que daí seria a ideia pra vocês estarem elaborando. Se fosse manter a configuração original, né? O que que o fiscal sugeriu aqui? Deixa eu dar uma pra frente, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui dá pra ver daí. Deixa eu bater um print, mas pra vocês entenderem também, ó. Então, vou fazer em azul aqui. Então, esse poste aqui teria 1 metro a mais. A gente colocaria um poste um pouquinho mais alto. Ele é 12, ele iria para 13 metros. Beleza. Ele está querendo que eu mantenha essa tomada aqui nesse ponto, só para mim ganhar um pouquinho na altura aqui. Aí, teoricamente, resolve esse nível baixo. Aqui resolvido, aí a outra coisa que ele me pediu foi o seguinte. Atravessa aqui com uma BT multiplexada até esse ponto. Aí tu instala aqui um poste 9. Daí tu vem com uma BT multiplexada até aqui, para trocar esse ramal para cá, né? Então tu teria um cruzamento, dois cruzamentos, né? E um cruzamento a 60 graus, né? Tu não precisa vir com esse poste para cá, depois voltar, né? Se tu faz aqui do outro jeito, acaba sendo mais simples, né? Simplifica, tu reduz essa distância aqui de travessia em cima da faixa, né? Que isso aqui acaba sendo um problema, né? Aqui eu tenho, sei lá, 50 e poucos metros de travessia. Aqui eu teria mais uns 30, pelo menos. Bota 20 e poucos, 30 metros. Sendo que aqui eu consigo fazer com 20 e poucos, né? Bem mais perto aqui, ó. Esse vãozinho aqui ficaria mais perto. Consigo dar uma tração um pouquinho maior no cabo, se for o caso, para reduzir a flecha, né?
e assim por diante. Então, tu evita problemas futuros, né? Entendido mais ou menos, pessoal? Deixa eu parar a gravação, porque de forma geral é isso, tá?